texto base aqui para a verdadeira igreja de Deus. Poxa, mas tem isso, pastor? A verdadeira igreja? O senhor vai pregar uma placa denominacional, agora é uma denominação que é a verdadeira igreja? A primeira coisa que eu quero enfatizar aqui nessa introdução, antes de citar o texto base, é que existem muitas pessoas hoje saindo das igrejas, chamados hoje, denominados como os desigrejados. Eles dizem, não, a igreja sou eu é que sou igreja, então eu não preciso ir mais no templo, eu não preciso mais participar dessa de igreja, templo, não. Só que a palavra igreja, ninguém é igreja sozinho. Para começar, no grego, nós já temos essa percepção. Ninguém é igreja sozinho. Eu só sou igreja somado a um grupo de pessoas. Porque se a igreja é um corpo, no qual Cristo é o cabeça, então logo a gente já entende que não dá para ser igreja sozinho. Um membro fora desse corpo, ele vai morrer. É como uma brasa fora do braseiro, vai apagar. E o que nós vemos aqui em Romanos, capítulo 16, no versículo 16, olha o que a Bíblia diz. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, ou seja, com um beijo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Todas as igrejas. Igreja de quem? De Cristo. É bem verdade que muitas igrejas já deixaram esse nome de igreja de Deus para ser, essa aqui é a igreja do fulano, aquela ali é a igreja do ciclano, aquela lá é a igreja do beltrano. Estamos perdendo o foco no que diz respeito que a igreja ela é do Senhor Jesus Cristo, ok? A denominação é uma questão mais de identificação pessoal. Então eu sou pastor batista por uma série de preceitos que a denominação prega e que está pautada na palavra. Então, sou batista, mas sou crente em Jesus Cristo. A igreja batista não salva, quem salva é Jesus. Eu sou batista por opção, por um conjunto de questões doutrinárias. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa introdução, que igreja é um grupo de pessoas, como já você pode ler isso em vários dicionários, né, que se reúne num determinado lugar para adorar a Deus e receber os ensinamentos, para evangelizar e ajudar os outros. Isso tem até em estatutos de algumas igrejas. Mas a minha pergunta inicial é: qual é a verdadeira igreja de Deus? Quem é? Quem é essa igreja? Ainda nessa introdução, se você olhar comigo aí em Efésios, capítulo 1 de Efésios, você vai ver aí no versículo de número 22, a seguinte citação: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha bem, então nós percebemos aqui o fator aqui, igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo, enche em todas as coisas. Então ninguém pode ser igreja fora do corpo, ninguém pode ser igreja fora do convívio. Então, quando a gente lê o Salmo 133, ó quão bom e maravilhoso é viverem unidos os irmãos. Quando a gente pega Hebreus, capítulo 10, versículo 25, onde lá está escrito: não abandone as vossas congregações, como é costume de muitos. Então nós percebemos que essas pessoas que saem da igreja, porque se decepcionaram com pessoas, eu não estou dizendo que elas não têm o direito de se decepcionarem, não estou dizendo que há muitas situações decepcionantes, sim. Porém, todavia, entretanto, a igreja ela é do Deus vivo. Embora ela seja administrada por pessoas em processo de restauração,
de santificação, ela é a igreja de Deus. E isso é ponto. Mas eu volto para a minha primeira pergunta. Então, qual seria as qualidades ou as qualificações? O que qualifica uma igreja para dizer, essa igreja aqui é a igreja do Deus vivo? É a placa? É o prédio? É a estrutura física? É o povo que congrega nela? É isso que eu quero falar com você a partir de agora. Abra então aí comigo a sua Bíblia e nós vamos ver um homem por nome José, no capítulo 1 de Mateus, no versículo de número 25. Mateus capítulo 1, versículo 25. Quem é esse José aqui, pastor? Quem é ele? Esse José é aquele que se casou com Maria, que posteriormente se torna a mãe do Salvador, Jesus, ou seja, Yeshua. O versículo 25 diz assim: contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Yeshua, Jesus, que significa Salvador. Agora, o interessante no texto é que José pensou em deixá-la de forma secreta, para não infamá-la. Porém, meu irmão, com o passar do tempo, todos veriam o desenvolvimento da gestação e, consequentemente, ela seria condenada pela lei à morte por apedrejamento, por consequência de um suposto adultério. Então Deus vem e fala a José em sonho. Então perceba que a igreja de Deus, ela é constituída em primeiro lugar por crentes, por pessoas humildes. Humilde. E o que é humildade aqui no texto? Humildade é eu ficar aquém da posição na qual eu mereceria. Humildade não é eu pensar menos de mim. Ah, não, eu sou tão coitadinho, eu sou tão pobrezinho, eu sou tão perseguido. Ah, olha para mim como eu sofro. Não, humildade não é eu pensar menos de mim, é eu pensar menos em mim. E o que José está sendo aqui é altruísta, é abrindo mão dos seus direitos legítimos, dos seus direitos de marido, de coabitar com a sua esposa, para se submeter à vontade de Deus. Quando o texto aqui diz, e não a conheceu, essa expressão no grego, gnosco, é a raiz. Gnosco, dentro da cultura judaica, é o ato sexual. E o texto então está dizendo aqui o seguinte, olha bem para você ver. Contudo, não a conheceu. Conhecer não é igual no português. Você conhece o fulano de tal, parente do ciclano, que mora lá no bairro tal? Isso é língua portuguesa. Quando nós observamos aqui o grego, então nós temos aqui a palavra gnosteu. Está aqui, ó. Está aí para você, aqui em cima, ó. A palavra do texto aqui do grego de Mateus 1, versículo 25. E está aqui, gnosteu. Então, olha, gnosco, na raiz, ou seja, ato sexual. Moral da história. Por que esse texto está registrado assim? E não a conheceu enquanto. Meu irmão, não precisava nem do grego me dizer que essa palavra conheceu aqui, como eu já citei para você, mostrei a fonte, nem precisava do grego para eu entender na língua portuguesa que José posteriormente teve relações sexuais com Maria. E qual o pecado disso? Nenhum. Não há pecado nisso. Porque senão todo mundo que for casado aí
Está pecando toda vez que vai ter o coito. Então o que eu quero que você perceba no texto? A igreja de Deus, do Deus vivo, ela é constituída por pessoas humildes, por pessoas que se submetem à vontade de Deus. E quando eu digo para você que José não a conheceu enquanto ela não deu à luz, se você abrir comigo agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 6 de Marcos, versículo 3, olha o que está escrito. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. O texto de Marcos, capítulo 6, versículo 3, é enfático ao dizer que Tiago, José, Judas e Simão eram irmãos biológicos de Jesus. E outra, tinha irmãs também, no qual o texto omite o nome das mulheres. Não é surpresa para ninguém saber que na cultura judaica a mulher não tinha vez como se tem na nossa cultura hoje. E ainda no Oriente Médio, até os dias de hoje, dentre os extremistas, mulher não tem vez. Então eu estou mostrando para você que José decidiu se submeter por uma vontade divina em não ter relação sexual com Maria até o nascimento de Jesus. O texto de Mateus, capítulo 1, versículo 25, ele trata essa construção e deixa claro que posteriormente houve a relação, houve mais filhos, tanto que há outras passagens bíblicas que os próprios irmãos biológicos de Jesus não acreditavam nele, disseram para ele: por que você não vai pregar lá para o lado de Jerusalém? Por que você não vai fazer esses negócios que você está fazendo por lá? Vai para lá, quem sabe lá essas pessoas estão precisando te ouvir, porque nem os seus irmãos acreditavam nele. Isso eu estou dizendo, não, irmão, é só estudar a palavra um pouquinho, você vai chegar nessa conclusão. Então o que nós percebemos aqui é essa questão, essa palavra humilde, ela traz no dicionário a palavra respeito, reverência, submissão. Agora eu te pergunto, é difícil a gente se submeter a alguém em amor? É lógico que não. Quando a Bíblia fala de submissão, ela fala de submissão em amor. Ela está dizendo, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, assim também vós, maridos, amai vossas mulheres. O que Deus está dizendo aqui é que no casamento quem se entrega é o homem, não é a mulher. Aqui na nossa cultura, é a mulher que se entrega para o homem. Na cultura judaica, nos preceitos de Deus, é o homem que se entrega. O judeu não se casa com a mulher que ama, mas com a mulher que ele vai amar. Olha a diferença daí. Então o que nós vemos aqui, olha, está em Efésios capítulo 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Nós estamos falando de igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Mulheres que têm dificuldade de se submeter ao homem, deve ser observado algumas coisas. Dentre elas, como é a relação dessa mulher com esse homem? Como é o tratamento deste homem com essa mulher? Porque, mais uma vez, eu lhe afirmo, não há dificuldade para ninguém se submeter a uma outra pessoa em amor. Não há. Quando a submissão é em amor, ela é prazerosa. Eu não tenho dificuldade, como homem, de me submeter a algumas coisas que a minha mulher me pede. E por que eu faço? Porque eu a amo. Ela não tem dificuldade. Por quê? Porque me ama.
Então aqui que está o segredo. Então a humildade consiste nisso, em respeito, em reverência, em submissão. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo de número 6, a Bíblia diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então o que eu quero que você perceba aqui comigo nessa noite é que a verdadeira igreja de Deus, ela é constituída de crentes humildes, de crentes que se submetem à vontade de Deus, de crentes que abrem mão daquilo que é até de direito para cumprir um propósito maior. No caso aqui foi o que José fez. Em segundo lugar, a verdadeira igreja de Deus, ela também é constituída de pessoas, de crentes inconformados. Essa palavra é amalgamar, ou seja, tomar a forma. Meu irmão, tem uma expressão de uma comparação que fazem, eu acho ela interessante. Uma certa feita, um pregador chegou numa igreja e falou assim: vem cá, você é crente pimentão ou você é um crente chuchu? Eu falei, meu Deus, o que ele vai falar com esse negócio? E ele começou a discorrer. E ele falou, infelizmente a igreja de Deus se tornou uma igreja chuchu. Porque se você colocar carne moída com chuchu, o chuchu pega o gosto da carne moída. Se você fizer o frango com chuchu, o chuchu toma o gosto do frango. E assim sucessivamente. Mas o pimentão não. O pimentão você pode pôr ele em qualquer tipo de comida. Na hora que você botar ele na boca, você vai ver que ele faz a diferenciação. O que esse pastor estava tentando dizer com isso era: nós não podemos tomar a forma, o gosto, o sabor do lugar na qual nós adentramos, mas nós precisamos fazer a diferença nesse local. A nossa presença tem que ser percebida, e percebida para o bem e não para o mal. Nós precisamos fazer a diferença como crentes em Jesus Cristo, como pessoas de Deus, como pessoas que fazem diferença, assim como José fez. Em todas as instâncias, ele honrou Deus através da sua vida. Daniel, Ananias, Misael, Azarias, Moisés, Josué e tantos outros honraram a Deus através da sua atitude. Homens e mulheres que não tomaram a forma, que não se misturaram com a massa, mas fizeram a diferença. Por isso Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo, se não me trair aqui a memória, a partir do 14, ele vai dizer o seguinte: olha, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então nós somos luz, nós temos que brilhar, nós somos sal, nós fomos lançados nessa terra para temperar, para fazer diferença. Você quer ver isso mesmo? Mateus 5, 14, 15 e o 16. Meu irmão, e ele vai dizer que se o sal perder o gosto, se ele for insosso, de nada mais ele presta a não ser para ser pisado pelos homens. Você já notou a quantidade, a proporção do sal em relação à massa? É pitadas. A quantidade é mínima, mas faz toda a diferença se ele está para mais ou se ele não está. Tem que ter o quê? O equilíbrio. Então o crente em Jesus, ele precisa ser equilibrado. Equilibrado. O que nós percebemos aqui dentro dessa palavra é que a verdadeira igreja de Deus, ela não se conforma. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo faz exatamente essa citação, quando ele diz o seguinte, olha: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha bem, a verdadeira igreja de Deus é essa igreja que
não se conforma, como está agora no versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então o que nós percebemos aqui? Que a verdadeira igreja de Deus, em primeiro lugar, ela é constituída de pessoas humildes. E humildade, já disse, não é eu pensar menos em mim, mas menos em mim e não menos de mim, ok? Eu pensar menos em mim e mais nos outros, mas nunca menos de mim, ok? Esse aqui é o ponto 1. Ponto 2, a verdadeira igreja de Deus, ela é constituída por pessoas que se sacrificam por amor a Deus. Olha o que diz o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em quê? Em sacrifício vivo. Porque tem gente que se sacrifica tolamente, que se sacrifica à toa, que se sacrifica por nada. Como isso? Se você se lembrar lá de Saul, lá em 1 Samuel, nós vamos ver algo concernente a isso. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel vai dizer assim para Saul: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Tem pessoas que estão se sacrificando, e a única coisa que Deus quer delas é a obediência. A verdadeira igreja de Deus, ela é constituída de pessoas que se sacrificam por amor a Deus. E não sacrifício para conquistar alguma coisa de Deus, é diferente. Onde eu me sacrifico por amor a Deus, e onde eu me sacrifico para tentar, ou seja, uma chantagem emocional com Deus. É o que o José fez, enquanto ele não conheceu Maria. Ele falou: não vou tocar nela, ela vai continuar então assim, e por um bem maior, ele assim o fez, até o nascimento de Jesus, como nós vimos lá no capítulo 1, versículo 25, a palavra conhecer lá no contexto hebraico, contexto bíblico, é ato sexual. Então ele não conheceu até. Marcos 6, nós vimos que Jesus teve irmãos e irmãs biológicos. É Bíblia, não é minha opinião. Então aqui está o verdadeiro sacrifício, aquele onde eu abro mão de algo que é apreciado por mim, algo que seria muito bom para mim, mas por amor a Deus eu abro mão. E aqui não é coisa errada, é coisa apreciada, pode ser qualquer coisa. Então isso aqui é muito bom, mas porque eu amo tanto meu Deus, eu abro mão disso que é bom para mim, que não é pecado, para cumprir um propósito que é muito maior do que eu, que está muito acima das minhas vontades e do meu desejo. Então é nisso aí que nós precisamos analisar como igreja. Então essa aqui é a verdadeira igreja de Deus. Amém? E quando nós entendemos isso, quando é então, pastor, que a obediência não é um fardo? Quando é então, pastor, que a obediência não é um sacrifício? Quando ela é feita com amor. Quando você olha para a cruz e diz o sacrifício da cruz, ele é o sacrifício perfeito de Deus. Não confunda essa palavra, como no português, como a gente acha assim, algo muito difícil, penoso, complicado. Porque o próprio Jesus disse: ele verá as obras das suas mãos e ficará satisfeito. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Ninguém tem o poder de tirá-la de mim. Eu espontaneamente a dou para depois tornar a reavê-la. Isso está lá em João, capítulo 10, versículo 18, 19, ou 17, 18, enfim. O que eu quero que você perceba é que no amor não há sacrifício. No amor não há peso.
No amor, querido, há prazer. Há prazer. Então, o que nós precisamos entender é que a verdadeira igreja de Deus é constituída por pessoas humildes. Ela é constituída por pessoas que se sacrificam em amor. Então, esse sacrifício, ele não é tão sacrifício, porque o amor é o bálsamo aí agora na alma. E ele faz toda a diferença. E ainda voltando a repetir a você, que é o subtópico aqui, que a verdadeira igreja de Deus, ela é constituída por pessoas que não tomam a forma desse sistema corrompido, decaído aí pelo diabo. Então o que nós vemos no versículo 2 é esse: não se conforme, não tome a forma. O que nós percebemos são muitos cristãos que estão apaixonados por esse mundo. Podem até não dizer com palavras, mas gritam com as suas ações, quando dizem: demora pelo menos mais uns 20 anos aí, vai, porque agora eu estou começando a conquistar uns negócios que eu queria, eu estou começando a chegar onde eu gostaria de chegar, então fica mais aí um pouquinho, depois o senhor volta. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que nós percebemos aqui é que o mundo não é o planeta Terra, não é esse globo no qual nós vivemos. O mundo aqui é um sistema corrompido pelo pecado. Quando em Mateus 4, Jesus ali na sua tentação, sendo tentado, provado pelo diabo, o diabo mostrou todos o quê? Os reinos do mundo. Reino do mundo. Então eu tenho que entender que o diabo estava falando de um sistema que governava e gerenciava o mundo. Presta atenção no texto. Foi isso que o diabo ofereceu para Jesus. Senhor, olha aqui, ó. Se o senhor quebrar meu galho aí, eu te dou todos os reinos desse mundo. Ou seja, tudo que gerencia o governo desse mundo, eu te dou na sua mão. Esse sistema corrompido pelo pecado, esse sistema que quando você liga determinados canais de TV para ver jornal, dá vontade de vomitar, porque percebemos é um escândalo atrás do outro, é um roubo atrás do outro, é o homem cada vez mais pelo homem tentando achar uma solução. Quando nós percebemos alguns noticiários, a gente vê um homem cada vez mais distanciado, um sistema cada vez mais longe de Deus. Então o que João está escrevendo na sua epístola é: não ame esse sistema, não ame as coisas que componham esse sistema, porque se você amar o sistema, o amor de Deus não estará em você. Então a verdadeira igreja do Deus vivo, ela é constituída por pessoas que são contra esse sistema e que não amam esse sistema de governo humano e clamam que Maranata, Maranata, que venha o governo do Mashiach, que venha o governo do Messias e que se estabeleça um reino de paz de fato. Mas esse reino de paz e de fato, apenas o nosso Messias nos proporcionará, é fato. Mas a verdadeira igreja de Deus, ela é constituída por pessoas que não tomam a forma desse sistema, que é contra esse sistema, e sendo contra esse sistema, permita-me dizer, então somos contra a cultura. Esse livro aqui, ó, é contra a cultura. Se a cultura vai contra esse livro, então, querido, esse livro é contra a cultura e nós com ela. Você percebeu que o pecado agora está mudando um pouquinho a nomenclatura? Não, isso é uma questão de cultura. Isso aqui é cultura. Mas se essa cultura é condenada pela palavra, então eu quero te dizer que a Bíblia é contra a cultura. E se ela é contra a cultura, eu também o sou. Porque o amor deste mundo, João segue dizendo na sua primeira epístola, do capítulo 2, agora no versículo 16. Porque o amor desse mundo, que é a
concupiscência dos olhos. O que é concupiscência? Desejo desenfreado. Porque a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne não é de Deus, mas é desse mundo. Então, querido, está na hora de nós nos posicionarmos. Está na hora de nós, porque somos igreja de Deus, nos sacrificar por uma causa maior, que é a causa do Evangelho. Viver para Deus. Amém? Quando é que nós começamos, então, a tomar a forma desse mundo? Quando é que nós, como igreja, vamos nos amalgamando, vamos tomando a forma desse sistema decaído, descompromissado com santidade, com verdade? Quando, pastor? Quando? Quando nós conseguimos matar a nossa consciência. Meu irmão, depois que você cauteriza a sua consciência, qualquer pecado é fácil. Qualquer transgressão é tranquila. Uma vez que você mata a consciência, acabou, o resto é fácil. E é o que nós temos percebido. Mas a verdadeira igreja de Deus não. Ela não abraça o sistema, ela não ama esse sistema, ela não se conforma com esse sistema, não se conforma em duplo sentido, no sentido de tomar a forma dele e de não aceitar isso como ponto final. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda virá. Então é nisso que nós, como igreja, precisamos focar. Essa é a verdadeira igreja de Deus. Meu querido, a pior sentença para um condenado é nunca ser absolvido pelo tribunal da sua consciência. Do que adianta as pessoas dizerem para você, parabéns, é isso aí, foi ótimo, mas lá dentro de você, se você ainda não matou a consciência, ela grita para você dizendo, está todo mundo te aplaudindo aí, mas você sabe que isso é errado, você sabe que isso não é certo, você sabe que isso não funciona assim. Querido, você pode até errar, mas você sabe que é errado. Você pode até dizer que não. Isto é, se você não matou a sua consciência. Percebe? Quando nós olhamos, então, em quarto lugar, a verdadeira igreja de Deus. Em quarto lugar, ela é constituída por pessoas, por cristãos, que não perderam a esperança. Colossenses, capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Meu irmão, nós podemos perder tudo, menos a esperança. Eu creio em dias melhores virão. Quem tem a palavra, quem detém a palavra final na nossa vida é Deus. A palavra final está nas mãos dele. O autor aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo de número 18 e 19, ele diz assim: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Ah, glória a Deus! O que eu quero que você entenda? Que a verdadeira igreja de Deus, ela é constituída por pessoas que não perderam a esperança, mas se apossaram dela, penetraram o véu pela esperança. E essa palavra aqui no texto que me chama muito a atenção, arrimo, não é? A palavra aqui, âncora, ela significa proteção,
amparo, arrimo, abrigo. Então olha bem, não perca a esperança, porque Ele é a nossa proteção. Não perca a esperança, Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso arrimo. Ou seja, Ele que sustenta tudo para que não sobrevenha sobre nós. Ele é o nosso abrigo. Como diz o hino do cantor cristão, Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção. Então, é nisso aí que nós nos firmamos como igreja. Então, a verdadeira igreja de Deus, ela é constituída por pessoas que não perderam a sua esperança, que não perderam, continuem firmes, como a âncora segura um navio, assim a nossa esperança, ela está segura, ela está firmada no Senhor. E é assim que nós precisamos estar a cada dia e em cada momento. Não sabemos o que o futuro nos reserva, nós não sabemos o que o amanhã trará. A própria Bíblia já diz em Mateus 6,34, basta cada dia o seu próprio mal. Mas o que nós precisamos entender é que em cada dia teremos Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, é Ele que é o socorro bem presente nas nossas tribulações. Ele não prometeu facilidade para ninguém, Ele não mentiu, Ele declarou em João capítulo 16, no versículo 33, no mundo tereis aflições, no mundo você vai passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, querido, nós vamos vencer para a glória de Deus. Nós vamos vencer, se não desfalecermos, se não perdermos a esperança, se nós não perdermos essa visão de que tudo é nele, tudo é por ele, tudo é para ele. Tudo que nós temos é ele. Então não perca isso de vista. Amém? Quando nós olhamos e entendemos essa questão, o que nós precisamos perceber mais aqui? Olha bem, em quinto lugar, a verdadeira igreja do Deus vivo, em primeiro lugar, ela é constituída por crentes humildes. Ela é constituída de crentes que se sacrificam por amor a Deus. Ela é constituída de pessoas que não se conformam, não tomam a forma desse mundo. Ela é constituída por pessoas que não perderam a sua esperança, não perderam as suas convicções, continuam firmes. Em quinto lugar, a verdadeira igreja de Deus, ela é constituída por pessoas santas, por santos. Essa aqui é a verdade. Em 1 Pedro, no capítulo de número 1, 1 Pedro 1, versículo 15 e versículo 16, a Bíblia diz assim, olha, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porquanto eu sou santo. Olha aí. Aqui no versículo 16, ele é enfático no versículo 15, em dizer o seguinte, olha, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o procedimento. Tudo que você fizer tem que ser diferente, tem que ter um diferencial, não pode ser comum. Você é santo, então põe a santidade nos seus negócios, põe a santidade nos seus relacionamentos, não negocie, ok? A verdade, não negocie princípios. Aqui a santidade está relacionada com todo o meu procedimento. Aqui o versículo é enfático em dizer, olha, seja santo em todo o vosso procedimento.
Em tudo que você fizer, você precisa manifestar Deus. Deus no seu caráter, Deus na sua vida, Deus através das suas ações. A igreja do Deus vivo, ela é composta de santos. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 14, diz assim, olha, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha que coisa tremenda. Busque a paz com todos. Pode estar brigado ou não. O sangue de Jesus só funciona para quem tem paz com todos. Você sabia? Se você não tiver paz com todo mundo, o sangue de Jesus não serve para você? Onde é que está escrito isso, pastor? 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim, se andarmos na luz, opa, não pode estar em trevas, não pode estar à noite, tem que andar de dia. Olha o que está dizendo o texto. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos paz uns com os outros. Ó, não pode estar brigado, tem que estar de boa, tem que estar de bem. Temos paz uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Percebeu? O sangue funciona para quem está em paz. Mas a Bíblia também diz em Romanos, olha, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Porque é bem verdade que nem sempre depende só de nós. Às vezes é bilateral. Tem a nossa parte, mas tem o outro lado também. E aí, o que nós podemos fazer? É entregar nas mãos de Deus e fazer aquilo que cabe a nós. Mas o texto de Hebreus 12, 14 diz, olha, ninguém se prive da graça. Não se priva não. Busca a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se você quer ser salvo, se você quer ver Deus, está na hora de você começar a mudar o seu comportamento. Como nós dissemos em lives passadas aqui, sobre Caim. A sua oferta só não foi aceita por causa do comportamento dele. O procedimento dele era contrário. Se Deus não aceita a minha oferta, o meu dízimo, por causa do meu comportamento, como Ele vai me salvar? Como eu verei face a face? Como um dia eu poderei estar diante dele? Ah, mas nós vamos estar diante dele um dia? O próprio Jesus disse, olha, se você não se envergonhar de mim, se você não tiver vergonha de mim, eu vou honrar você diante do meu Pai e dos santos anjos naquele dia. Irmão, está na hora de nós andarmos em novidade de vida. Cometer sempre os mesmos erros. Isso mostra, sabe o quê? Uma eterna infância religiosa. Paulo disse isso em 1 Coríntios 3. Olha, eu não pude falar a vocês como espirituais, e sim como carnais. Por quê? Porque vocês ainda são meninos, ou seja, vocês não crescem nunca. Todo ano é aquele mesmo batidinho, você reclama pelas mesmas coisas, fica com conversa fiada com as mesmas coisas, persegue pessoas pelas mesmas coisas. Está na hora de nós fazermos a diferença, meu irmão. Está na hora. Então perceba isso aqui, a verdadeira igreja, ela é constituída por crentes salvos, por crentes que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, por crentes que têm uma experiência com Deus. Em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo de número 17, diz assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Noutra tradução vai dizer, pois o santuário, pois o templo de Deus que sois vós é santo. É santo. Então, se você destruir teu corpo, Deus vai destruir você. Porque o templo de Deus é o teu corpo. Deus habita em você. Meu querido, assim como essa roupa que é para o meu corpo é para a minha alma. E Deus habita aí no teu coração, na sede das suas emoções, que é tratado aqui como alma. Ah, meu irmão,
É a alma que tem que ser regenerada. É a alma que tem que se voltar para Deus, porque o espírito está pronto, o corpo vai ser transformado um dia, mas a alma vai ter que prestar conta. A alma é que vai ter que responder diante do nosso Deus. Então a verdadeira igreja ela é compromissada com a verdade, com a santidade. E olha bem, o santo, o sagrado, é algo que não pode ser profanado, você sabia? Se você ler o livro de Daniel, no capítulo 5, do 1 ao 6, você vai ver que Belsazar pegou os utensílios da casa de Deus, algo que tinha sido separado. Santo, é ser separado, que era separado para adoração a Deus, para glorificação a Deus. E ele deu uma festa, chamou as suas mulheres, as concubinas, chamou a turma toda, fez banquete. Quando ele falou, agora busca os utensílios lá na casa de Deus, tem uns negócios bonitos lá, traz lá para nós fazer umas festas aqui. Na mesma hora, apareceu uma mão, como um dedo de um homem, escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim. E isso é muito mais do que está lá no contexto do português, tá? Nós vamos ver nas aulas de hebraico. É muito mais do que só pesei, contei, avaliei e fosse achado em falta. É muito mais profundo que isso. Mas olha o que aconteceu naquela mesma noite, daquela festa. Terminou, você sabe em quê? Em morte. Por quê, pastor? Porque profanou o sagrado. Porque profanou as coisas de Deus. Meu irmão, você é casa de Deus. O Paulo declarou aqui, eu li para você agora, 1 Coríntios 3,17. O templo de Deus que sois vós é santo, é sagrado. Se você destruir esse templo, Deus vai destruir você. Então a verdadeira igreja de Deus é constituída por santos. Por pessoas que não se contaminam, por pessoas que vivem em santidade, por pessoas que vivem em novidade de vida. Olha aí. Pastor, em sexto lugar, a verdadeira igreja de Deus, ela é constituída por pessoas que amam a Deus. Volto a citar 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É impossível você dizer que ama Jesus e continua praticando as coisas desse mundo. Então você não ama Deus coisa nenhuma. Mas a verdadeira igreja de Deus, não, ela é constituída por pessoas que amam a Deus, que são apaixonadas por Ele. Meu irmão, muitas coisas nós deixamos de fazer se sabemos que aquilo, de alguma forma, magoa a pessoa que a gente ama. Mesmo não sendo algo errado. Ah, mas eu não gosto quando você faz isso. Então, por amor, a gente faz o quê? Não faz. A gente para, a gente deixa de fazer, não é verdade? Com Deus tem funcionado assim? Será que com Deus nós fazemos isso? Não, eu não vou fazer porque isso aí Deus não gosta. Então eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu amo Ele. O meu amor está acima disso. Agora, quando a gente não ama Deus coisa nenhuma, aí a gente faz. Aí a gente peca, a gente erra. Não há amor. É o que 1 João 2,15 está dizendo. Porque se você faz o que Deus não gosta, pede para que você não faça, você está declarando o seu ódio por Deus e o seu amor pelo mundo. Porque se você pratica as coisas que Deus condena, o amor de Deus não está em você. Você não ama Deus coisa nenhuma. Percebeu a seriedade disso aqui? Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 20, vai falar sobre essa essência do amor. 1 João 4,20 diz: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso.
Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Agora eu pergunto para você, como nós vamos ser uma igreja de Deus, Deus agindo, atuando nessa igreja, se você tem questões mal resolvidas com seu irmão que está sentado com você no banco, se você muda de cadeira, se você cruza o outro lado da igreja para não encontrar com essa pessoa, se na hora que nós vamos nos cumprimentar na igreja, você foge para não cumprimentar uma pessoa. O texto está dizendo, 1 João 4,20, se você diz que ama a Deus e odeia teu irmão, você é homicida, você é um assassino. Olha para você ver, hein? Você é um mentiroso. O amor de Deus não está em você. É o que está dizendo o texto. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o amor desse Deus é incondicional. Em João, Evangelho de João 3,16, está lá a declaração expressa do amor. O amor dá. O amor não pede nada em troca. O amor se doa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe? O amor é algo que se dá. O amor não pede nada em troca. Ele não nos amou na condição de nós o amarmos. Ele nos amou incondicionalmente. Então a verdadeira igreja de Deus, ela é constituída por pessoas que amam a Deus. Se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu amo a Deus. Caso contrário, eu não amo Deus coisa nenhuma. Avançando aqui para essa questão do amor, eu quero dizer para você que amar nada tem a ver com a aprovação de um comportamento. Eu posso amar uma pessoa 100% e discordar dela 100%. Amar não tem a ver com comportamento. Ok? No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46, diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Por que vocês me chamam de Senhor? Vocês só me chamam de Senhor, Senhor, Senhor meu Deus, Senhor Jesus. Por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando vocês fazer? Por quê? João 15. João capítulo 15, versículo de número 14 e 17, diz assim: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós estamos falando de quê? De amor. Vocês estão me chamando de Senhor? Está aqui, ó, Lucas 6,46. Vocês estão falando Senhor, Senhor para aqui, Senhor para lá, meu Senhor. Por que vocês estão me chamando de Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando vocês fazerem? Aí, no 14, vós sois meus amigos. Vocês só vão ser meus amigos se vocês fazerem o que eu estou mandando vocês fazerem. E o que ele está mandando a gente fazer? Está no versículo 17. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. E aí? A verdadeira igreja de Deus é constituída por pessoas que amam a Deus. E se você ama a Deus, você faz aquilo que Deus manda. E o que Deus manda? Você amar a pessoa. E o amor aqui, ele é, por ter alguma condição, está escrito que ame quem for legal, ame quem for gente boa, ame quem nunca discordar de você, ame quem sempre te ajudar. Onde é que está escrito isso aqui? Não está. Porque nós, como igreja, a única coisa que nós temos que fazer é amar. E quando a gente ama,
A gente ama porque ama. Eu não amo porque o outro me ama. Eu não amo porque eu concordo com tudo que o outro faz. Eu amo porque amar é um mandamento. Deus me mandou amar, então eu vou amar. Agora eu quero te dizer um negócio. Você já orou para Deus e falou assim: Senhor, me ensina a amar. Me ajuda a amar esse cara, essa pessoa, esse cidadão, essa cidadã. Senhor, me ajuda a amar. Você já orou assim? Meu irmão, se você orou assim já, pedindo a Deus para te ajudar a amar alguém, eu sinto em ti dizer que quando a gente ora para Deus e pede para que Ele nos ajude a amar pessoas difíceis, sabe o que Ele faz? Ele põe essas pessoas difíceis do nosso lado e diz para mim e para você: ame. Porque é assim que a gente aprende, é na prática. Já orou pedindo fé? Então não assuste se o dinheiro sair voando, se de repente uma enfermidade chegar. Se você está pedindo Deus fé, eis aí uma oportunidade para que você a use. É assim que funciona. Então a verdadeira igreja de Deus, ela é constituída de pessoas que amam a Deus. E se você ama a Deus, Deus é seu Senhor. E se Ele é seu Senhor, você o obedece. Se você o obedece, Ele disse: ame incondicionalmente. Ame. Simplesmente ame. Você quer deixar seus inimigos doidos, biruta da cabeça? Ame eles. Ama eles. Trate eles bem. Meu Deus, eu só maltrato essa pessoa, eu persigo, eu falo mal, eu calunio, eu puxo o tapete. Essa pessoa só me trata bem. Que coisa! Você quer deixar seu inimigo revoltado? Ame ele. Ame ele com o amor de Jesus, mas ame ele com o seu amor também. Porque quando a gente tem que falar: irmão, eu te amo com o amor de Jesus, você está dizendo na entrelinha: querido, se você depender do meu amor para te amar, você está morto, você está lascado. Então tem que botar Jesus para endossar isso aqui, porque senão dá ruim. Percebe? Então, querido, em último lugar, eu vou encerrar, em sétimo e último lugar, a verdadeira igreja de Deus, ela é constituída por pessoas vitoriosas. Vitoriosas. Romanos, capítulo 8, versículo de número 37 diz: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A verdadeira igreja de Deus é constituída por pessoas vitoriosas. Venceram o que, pastor? Venceram elas mesmas, as suas limitações, a carne, o diabo, o mundo. Venceram o que? É o que está anterior ao versículo 37, aqui de Romanos, capítulo 8. Diz assim a partir do versículo 34, quero ler isso com você. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você sabia que o advogado, que a gente lê em 1 João 2,1, é Paracletos? Advogado no grego é Paracletos, mesmo que se dá para o Espírito Santo. Quando ele diz: enviarei para vós outro ali no grego é alos, ou alon, se não me trai a memória. Enviarei para você o outro. Ele é diferente de mim, mas traz as mesmas características. Olha que coisa fantástica. E aí ele está dizendo aqui, olha, que está à destra de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí ele fecha com o versículo que li: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A verdadeira igreja de Deus, ela é constituída por pessoas que vencem as lutas, as tribulações, as perseguições, a espada, perigo, fome, nudez. Nós vencemos, porque dentro de nós está Jesus, nosso Deus.
Ah, querido, 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Está aqui, meu irmão. Quem é nascido de Deus vence o mundo. Se você realmente entregou a sua vida para Cristo, se você realmente entregou a sua vida um dia ao Senhor Jesus, você tem vencido o diabo, você tem vencido as paixões da carne, você tem vencido as perseguições, as calúnias, difamações, porque você é igreja de Deus. Então a verdadeira igreja de Deus é essa aqui, ó. Essa aqui é a verdadeira igreja. Não é a batista, não é a assembleia, não é presbiteriana, não é metodista, não é a católica, não é a maranata. A verdadeira igreja de Deus, ela não tem uma placa. A verdadeira igreja de Deus, ela é constituída por pessoas humildes. Ela é constituída de pessoas que se sacrificam por amor a Deus. Ela é constituída por pessoas que não se conformam com esse mundo, com esse tempo. Ela é constituída por pessoas que não perderam a esperança. Ela é constituída por santos e pessoas que estão em processo de santificação, buscando a todo tempo, em todo momento. Ela é constituída por pessoas que amam a Deus. E ela é constituída por pessoas que são vitoriosas, porque vencem. Os vencedores vencem dores. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, e que você seja a verdadeira igreja de Deus. Amém? E que Deus complete essa palavra no teu coração, nessa noite, em nome de Jesus.